Oi pessoal, tudo bem? Tudo bom, terceiro ano? É o seguinte, vamos começar aqui assunto novo. Nós passamos aí o primeiro semestre falando de eletroestática, né? As cargas elétricas paradas, produzindo campos elétricos, produzindo forças em outras cargas, né? Força elétrica. E também nós calculamos potenciais elétricos. Agora nós vamos ver a eletrodinâmica daqui até o final do ano, né? Uma boa parte, pelo menos até outubro, nós vamos ver agora a eletrodinâmica. A palavra dinâmica quer dizer movimento. Então nós vamos ver agora como os elétrons se comportam quando eles estão se movimentando, tá? Nós vamos ver muito agora sobre corrente elétrica, inclusive vai ser o primeiro assunto, né? Corrente elétrica e circuitos elétricos, como eles funcionam. Esse vídeo aqui ele vai atrasar um pouquinho, porque eu gravei toda essa aula, gravei tudo, fiquei mais de uma hora falando. Aí quando eu fui editar, cadê o áudio? Não tinha áudio, né? Tinha só as imagens e o áudio não gravou. Tive que configurar as coisas aqui e estava configurado errado. Agora acertei aqui, vou gravar de novo a aula, então ela vai atrasar, a postagem dela vai ficar um pouquinho atrasada, aí vocês me perdoem. Mas vamos lá então para a eletrodinâmica, vamos ver o primeiro assunto que é corrente elétrica. Vamos lá. Muito bem, então vamos lá. Aqui, eletrodinâmica. A primeira parte aqui, capítulo 1, corrente elétrica. Vamos ter aqui vários temas dentro de corrente elétrica e vamos começar aqui com a definição de corrente elétrica. Vamos lá. Acompanhe comigo aí. Consideremos o fio metálico da figura. Então nós temos uma figura aqui embaixo e isso aqui é um fio condutor. Por apresentar uma grande quantidade de elétrons livres que se movimentam de maneira desordenada, ele é chamado de condutor metálico. Bom, o fio ele é um metal e vocês já sabem, né? Nós já falamos disso, que os metais eles têm uma característica, os átomos metálicos, eles têm uma característica que a última camada, camada de valência, camada dos elétrons, a última camada, os elétrons eles saem, eles têm muita facilidade de escapar do átomo e ficar circulando pelo material. Então é o que nós temos aqui, ó. Não está desenhando os átomos, né? Nem os outros elétrons, eu só tenho aqui elétrons soltos, ó. Esse está num sentido, esse aqui está no outro sentido, esse aqui está em outro, esse aqui está em outro sentido, esse aqui está em outro sentido. Ou seja, é um movimento caótico, né? Desordenado. Os elétrons estão livres e se movimentando de maneira desordenada. Isso acontece nos metais. Ok? Beleza. Agora olha só, vamos tentar organizar o movimento desses elétrons aí. Então nós temos assim, ó, criando-se um campo elétrico no interior deste condutor, os seus elétrons livres passam a ter movimento ordenado. Então, quer dizer, se eu criar aqui dentro um campo elétrico, vou desenhar aqui, ó, um campo elétrico aqui dentro. Vamos dizer que é para lá, ó. Campo elétrico E. Tá? Para criar um campo elétrico esse E, eu posso colocar aqui uma placa positiva, aproximar aqui ou encostar uma placa positiva, e aqui nós vamos aproximar uma placa negativa, dos dois lados. Cria-se então um campo elétrico ali dentro, né? E agora, olha só o que vai acontecer. Esses elétrons vão passar a correr no sentido, né? No sentido de, como os elétrons são negativos, eles vão começar a correr para a placa positiva. E vocês vão ver que agora vai ficar tudo organizado. Eles vão correr todos para o mesmo lado, no mesmo sentido. Tá? Então nós vamos ter agora um movimento ordenado. Aí diz assim: para se conseguir esse campo elétrico, liga-se o condutor aos terminais de um gerador, que pode ser, por exemplo, uma pilha. Você liga uma pilha, você pode pegar um fio aqui, olha aqui embaixo. Liga aqui um fio, o lado positivo da pilha, e desse lado aqui eu ligo o lado negativo da pilha. Cada lado da pilha tem um potencial, então tem uma diferença de potencial, isso gera um campo elétrico aqui dentro. Tá? Nesse caso, olha aqui o campo elétrico. Está no sentido do positivo para o negativo, dentro do fio, e olha o que acontece com os elétrons. Agora eles começam a caminhar, devido a uma força elétrica, né, todos para o mesmo sentido. Do sentido do menor potencial para o maior potencial, do negativo para o positivo. Ok? Então agora você tem um movimento ordenado. E aqui está dizendo assim, ó, ao estabelecer no condutor uma diferença de potencial, tá lá, potencial positivo e potencial negativo, origina no seu interior um campo elétrico E. Tá aqui o campo elétrico.
Os elétrons livres no condutor, na presença desse campo, ficam sujeitos à ação de uma força elétrica F. Olha lá a força, essas flechinhas vermelhas aqui. Responsável pelo movimento ordenado dos elétrons livres. Então, faz força todo para um lado só, todos os elétrons vão para o mesmo lado. Como a carga Q dos elétrons é negativa, eles são movimentados no sentido oposto ao campo elétrico. Então, você tem o campo elétrico da esquerda para a direita, os elétrons vão correr da direita para a esquerda. Vocês lembram disso, né? Vou colocar aqui do lado. Não sei se vocês lembram, quando você tem uma carga positiva dentro de um campo, você tem então o campo elétrico num sentido e tem a força no mesmo sentido. Força e campo no mesmo sentido. Quando você tem uma carga de prova negativa, você tem campo num sentido e você tem a força no outro sentido, sentidos opostos. Lembram disso, né? Bom, é o mesmo que está acontecendo aqui, ó. Como os elétrons são negativos, eles vão correr no sentido contrário ao campo elétrico, ok? E aí, para finalizar essa parte aqui, diz assim: ao movimento ordenado dos elétrons livres no condutor metálico, devido à ação de um campo elétrico estabelecido no seu interior, damos o nome de corrente elétrica. Ou seja, abreviando isso aqui, ao movimento ordenado dos elétrons, damos o nome de corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? É o movimento dos elétrons indo no mesmo sentido, né, de maneira organizada. Isso, então, é uma corrente elétrica. Agora, a gente vai ver que corrente elétrica ela tem um símbolo, ela pode ser calculada e ela tem um sentido. Nós vamos ver isso agora. Ok, então vamos ver aqui agora o sentido da corrente elétrica. Nós vamos ver que a corrente elétrica ela é uma grandeza física, ela pode ser calculada, tá? E ela é um vetor. Eu já vou adiantando aqui para vocês. Corrente elétrica, a gente usa a letra I. Letra I. Como ela é um vetor, vou colocar uma flechinha aqui em cima para indicar que ela é um vetor. O que é um vetor? É uma grandeza física que tem direção e sentido. A força tem direção e sentido. O campo elétrico tem direção e sentido. A corrente elétrica também vai ter direção e sentido. Tá bom? Aí você pergunta, professor, então fala para mim um exemplo de uma grandeza que não é vetorial. As grandezas que não são vetoriais são chamadas de grandezas escalares. A temperatura é assim. A temperatura não aponta para um lado, não tem 10 graus para cima, 10 graus para a esquerda, é 10 graus. O tempo também não é vetor. O tempo não aponta para um lado, não são 9 horas para frente e 8h30 para trás, nem 7h25 para a esquerda e nem 9, meio-dia para a direita. Não tem lado, simplesmente o tempo é. Tá? Então, essas são grandezas escalares. As vetoriais têm direção e sentido. Todas têm intensidade, tem um valor, você calcula o valor delas. Mas algumas, além da intensidade, têm direção e têm sentido. Ok? Beleza, então tá dizendo, vamos ver então a corrente elétrica que é um vetor. Nos condutores sólidos, o sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento dos elétrons. Então você tem movimento, elétrons indo para um lado, pois são eles que se deslocam do potencial menor, do polo negativo, né? Mostrei ele em cima, para o potencial maior, que é o polo positivo. Esse é o sentido real da corrente elétrica. Olha só, a gente vai aprender agora que são duas coisas. Nós temos o sentido real e o sentido convencional. O sentido real da corrente é o sentido para onde os elétrons vão. Os elétrons vão para um lado, esse é o sentido da corrente real, é o sentido real da corrente. Acontece que tem um probleminha aí. Nós não usamos o sentido real na física para fazer os cálculos. Nós usamos o sentido chamado convencional, que é justamente contrário ao movimento dos elétrons. Olha que coisa estranha. Os elétrons vão para um lado, a corrente elétrica é para outro, o sentido convencional. É isso que a gente vai ver aqui agora. Ó. No estudo da corrente elétrica, entretanto, adota-se o sentido convencional, que é o do deslocamento das cargas positivas. É o deslocamento imaginário das cargas positivas, tá? Porque as cargas positivas não se movimentam, elas estão no núcleo, elas são os prótons. Quem se movimenta são os elétrons, ok? Então, se os elétrons saem de um lado e vão para outro, se esse primeiro lado falta elétrons, quer dizer que ele ficou positivo. É como se tivessem cargas positivas seguido no sentido contrário. Então, o sentido que nós vamos usar é o sentido convencional, que é contrário ao movimento dos elétrons, ok? Vou falar de novo. O sentido da corrente elétrica, adotado na física, ele é contrário ao movimento dos elétrons. Vai falar, por que, professor? Não seria mais fácil fazer no mesmo sentido?
Bom, seria. Acontece que quando foi estudado corrente elétrica, a gente não sabia o que era, o que é que corria dentro dos condutores lá 150 anos atrás. Não sabia o que é que corria dentro dos fios. E aí eles criaram um lado. Esse vai ser o lado da corrente, o lado do positivo para o negativo. Só que nós vimos depois que não, que os elétrons eles caminham do negativo para o positivo e é o sentido inverso do que foi estabelecido, mas ficou o convencional, ficou o que foi estabelecido, tá bom? Então nós temos o sentido real, que é o movimento dos elétrons, e temos o convencional, que é contrário ao movimento dos elétrons. Esse é o sentido que nós vamos adotar, o sentido convencional, beleza? Deixa eu só limpar um pouquinho essa sujeira aqui. Aqui. No estudo da corrente elétrica, entretanto, adota-se o sentido convencional, que é o deslocamento das cargas positivas do potencial maior para o menor, do positivo para o negativo, que corresponde ao mesmo sentido do campo elétrico no interior do condutor. Então, uma dica. Qual é o lado da corrente? Qual é o lado da corrente? Letra I. A corrente é para cá, então, por quê? Porque o campo é para lá também. É o mesmo sentido do campo, tá bom? Corrente elétrica convencional, o sentido convencional da corrente elétrica é o mesmo do campo elétrico. Se você voltar aqui em cima da figura, ó, se a gente voltar aqui em cima, deixa eu apagar um pouquinho aqui, essa sujeirada aqui. Vou limpar aqui. Olha só, se você tem aqui, ó, os elétrons estão indo da direita para a esquerda, né? Do potencial menor para um potencial maior. Esses aqui são os elétrons, vou pôr um E de elétrons. Olha o campo ele é do positivo para o negativo. Nós já sabemos disso, né? Positivo é campo de afastamento, negativo campo de aproximação. Então, é no sentido da esquerda para a direita. A corrente real é o do sentido dos elétrons, mas nós não usamos o sentido real, nós usamos o sentido convencional. Então, esse aqui é o sentido da corrente elétrica, o sentido convencional, o mesmo sentido do campo elétrico. Beleza? Ok. Aí, para finalizar aqui, diz assim, ó, assim, sempre que tratarmos do sentido da corrente, estaremos nos referindo ao sentido convencional. O convencional é o que vale. Eu devo ter uma figura aqui do lado. Aqui. Não, não é aqui. Deixa eu ver onde é. Aqui em cima. Aqui, ó. Tem uma figura. A primeira figura aqui, ela mostra os elétrons se movimentando de maneira caótica. Cada um para um lado, ó. Cada um indo para um lado. Isso aqui não tem campo elétrico, não tem nada. É um fio condutor isolado, né? Sem campo elétrico. Cada um indo para um lado. Agora, olha a figura de baixo. Aqui nós estabelecemos diferença de potencial, certo? Tem uma DDP, uma diferença de potencial. Se for uma pilha, é mais ou menos 1,5 volts. Tá? E agora, olha só os elétrons. Eles estão indo todos para o mesmo lado. Agora nós temos um movimento ordenado. Existe uma ordem aqui. Eles estão indo de menor potencial para o maior potencial. E a corrente elétrica, a gente vai usar o lado real dos elétrons ou o contrário? A gente vai usar o contrário, olha aqui. A corrente I, ela é contrária ao movimento real dos elétrons, ok? Nós vamos usar o sentido convencional e não o real. Beleza. Agora, continuando aqui então, né? Eu terminei ali embaixo, vamos para outra página aqui. Ah, só um detalhe aqui que eu peguei anterior, isso aqui a gente já estudou, né? Lá no passado, olha só. Nós temos aqui, ó, um gerador. Positivo, negativo, uma bateria. Bateria geralmente tem 12 volts de diferença de potencial. A diferença entre os dois polos aqui. Uma pilha, geralmente aqui é positivo, aqui é negativo. E as pilhas, geralmente, as pequenininhas pelo menos, elas têm 1,5 volts de diferença. Tá? Diferença de potencial. E a tomada, né? Nós temos um positivo e um negativo, que geralmente é um positivo a gente chama de fase, e o de menor potencial a gente chama de neutro. Geralmente nas tomadas é 110 volts ou 220 volts, ok? Depende do lugar, depende do aparelho que está sendo usado, tá? Aqui em Londrina nós temos os dois, 110 e 220. Se você vai, por exemplo, a Florianópolis, lá na praia, lá só tem 220, né? Aí você leva a sua chapinha para arrumar o cabelo, chega lá não consegue usar, porque é 220. Se você ligar, você vai queimar, né? A não ser que ele seja bivolt, tenha lá um botãozinho para você alterar a voltagem do aparelho. E muitos aparelhos são assim, né? São bivolt. Então, tem alguns que são automáticos, tipo carregador de celular. Você pode pôr em qualquer tomada, 110 ou 220, ele vai funcionar, porque ele na hora ele detecta a corrente e ele altera sozinho.
Outros não. Se você colocar errado, se eu colocar um aparelho de 110 na tomada 220, você queima. Se você pegar um aparelho de 220 e ligar no 110, ele não vai funcionar direito. Ele não queima, mas não funciona direito. A gente vai ver isso depois por quê. Bom, aí continuando aqui, ó, ainda falando sobre o sentido da corrente, olha só, você tem aqui uma bateria polo positivo, então esse lado aqui é positivo, aqui você tem negativo, então aqui é negativo. Você tem um fio aqui, olha os elétrons indo do negativo para o positivo, olha o campo elétrico é do positivo para o negativo, então você tem esse aqui é o sentido da corrente, tá bom? É o sentido convencional. Mas olha aqui, ó, o sentido real é o sentido dos elétrons, né? O sentido real é para lá, a corrente real. Vou pôr um R aqui de real, ó. Mas o convencional é contrário. Depois aqui, se os elétrons fossem positivos, eles iam correr do positivo para o negativo, né? Aí nós teríamos eles indo para o mesmo lado da corrente, certo? Aí nós teríamos uma corrente convencional e real. Nós vamos adotar o sentido convencional. Então a corrente elétrica é assim, assim, e é contrária ao movimento dos elétrons. Para finalizar aqui diz assim, o sentido da corrente elétrica é o do deslocamento imaginário das cargas positivas. Por que é imaginário? Porque as cargas positivas não caminham. Quem caminha são as cargas negativas, os elétrons, tá? Do condutor. Isto é, o mesmo do campo elétrico. Então, corrente e campo elétrico têm o mesmo sentido. Se o campo elétrico estiver apontado para o outro lado, você tem uma corrente elétrica também para o outro lado. Tranquilo? Beleza. Então vamos agora ver a intensidade, vamos começar a matemática dessa coisa aí. Então, vamos lá, vamos começar aqui. O tema 3 de corrente elétrica, intensidade. Vamos aprender a calcular, então, a corrente elétrica. Consideremos um condutor metálico de secção transversal S sendo percorrido por uma corrente elétrica. Bom, tem aqui um fio e a gente vai fazer uma marca nesse fio. Fazer uma marca aqui, ó, como se fosse uma faixa de largada, de corrida. Cada vez que um elétron passar por ali, a gente conta, certo? Então, nesse caso aqui, ó, tá passando, você põe um cronômetro assim, começa a medir. Passou um elétron, passou outro elétron, passou outro elétron, deu 1 segundo. Aí você marcou lá, quer dizer, em 1 segundo passaram 3 elétrons. Aí você marca de novo, passou 3 elétrons em 1 segundo. Isso é mais ou menos como se calcula a corrente elétrica, tá? Só que, claro, você não vai contar o número de elétrons, você vai contar a carga elétrica que passou. Vocês lembram como é que se calcula a carga? Você pega o número de elétrons e multiplica pela carga elementar. E vocês lembram que a carga elementar era 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso aqui foi a primeira fórmula que eu falei no começo do ano, como calcular a carga. Como as cargas estão passando, a gente vai só usar aqui um termo que é variação de carga. Então, aqui a gente vai usar ΔQ aqui em cima, tá bom? ΔQ aqui, ó. É a mesma coisa. No fim é a mesma coisa. Então, olha só. Suponha que num intervalo de tempo, pela secção transversal S, passou uma quantidade ΔQ de cargas. Uma variação de cargas em módulo. Desconsidera o sinal. Define-se como intensidade da corrente elétrica a seguinte relação. Para calcular a corrente elétrica, você vai pegar a quantidade de carga que passou pela secção transversal e vai dividir pelo tempo que levou para isso acontecer. Só isso, você vai dividir algo que é medido em coulombs por algo que é medido em segundos. Isso no sistema internacional, tá bom? Então você vai ter aqui o coulomb por segundo. Coulomb por segundo nós vamos chamar de ampere. Ampere, vamos escrever aqui, ó. O coulomb por segundo é o ampere. Acento invertido. Opa, desculpa, acento invertido é no E aqui, ó. Ampere. É homenagem a uma pessoa de sobrenome Ampère. E vamos calcular a corrente em ampere. O símbolo da grandeza é I, a unidade é A. Então, se eu disser assim, um fio tem uma corrente elétrica de 10 amperes. Então, assim, nós vamos escrever assim, ó, I igual a 10A. Ou seja, a corrente elétrica é de 10 amperes. Ok? Beleza. Um detalhe, tá, pessoal? Vocês tomem cuidado, que é um A maiúsculo que usa aqui, é um I minúsculo que usa aqui. Eu estava vendo lá nos exercícios que vocês me mandam, muitas vezes vocês não ligam muito para esse tipo de maiúsculo minúsculo. E é errado, tá? Você tem que colocar certinho. Por exemplo, que ela colocou lá
12 newtons de força, o cara colocou N minúsculo. Tá? Não faça assim, faça certinho. É 12 maiúsculo. F é maiúsculo de força, né? Não é F minúsculo de força. Porque às vezes a gente usa N minúsculo para outras coisas. Por exemplo, ali em cima, ó, o N é o número de elétrons, né? E o E minúsculo aqui. Se eu colocar um E maiúsculo, se eu colocar um N maiúsculo aqui e um E maiúsculo aqui, isso aqui pode parecer campo elétrico, né? Outra coisa, aí vai começar a misturar as coisas. Então a gente tem que obedecer certinho a convenção, tá? A convenção. Tem que ser conservador nas convenções para a gente não bagunçar, né? Aí cada um escrever de um jeito e perde a convenção, vira uma bagunça. Bom, a quantidade de carga é dada pelo produto do número de elétrons multiplicado pela carga. Aqui, já falei, né? Aquela formulazinha que a gente já usou. Então a gente consegue calcular a carga pela quantidade de elétrons. Ou o contrário, né? Posso calcular a quantidade de elétrons pela carga. Então a gente vai fazer um exercício que mostra isso. A unidade de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. Olha lá, já falei. Então aqui ó, você tem, o que é 1 ampere? É 1 coulomb dividido por 1 segundo. Se você tem 1 coulomb de carga passando em 1 segundo, em 1 segundo, você tem então aqui 1 ampere, isto é, a corrente elétrica. Ok? Beleza. E é comum a gente usar o emprego de submúltiplos para o ampere, o miliampere e o microampere. Vocês lembram, né, que a gente usava milicoulomb e microcoulomb? A gente tinha assim, ó, 1 milicoulomb. E nós tínhamos 1 microcoulomb. Tínhamos também 1 nanocoulomb. Quando era 1 milicoulomb, era 10 a menos 3 coulombs. Quando era micro, era 10 a menos 6 coulombs. Quando era nano, 10 a menos 9 coulombs. Nós vamos ter também para corrente elétrica. Corrente elétrica nós vamos ter lá então 1 miliampere é 10 a menos 3 amperes. 1 microampere é 10 a menos 6 amperes. E 1 nanoampere é 10 a menos 9 amperes. Isso aqui também é assim, ó. Isso aqui é, se eu pegar 1 ampere e dividir por 1000, eu tenho 1 miliampere. Se eu pegar 1 ampere e dividir por 1 milhão, eu tenho 1 microampere. Se eu pegar 1 ampere e dividir por 1 bilhão, eu tenho 1 nanoampere. Ou seja, uma corrente muito pequena, muito pequena, né? Isso aqui é da ordem da corrente elétrica que passa dentro dos circuitos de um processador de computador, né? Ou microamperes que passam ali, tá bom? Inclusive, os processadores de computador são feitos de fios de ouro, né? Fios de ouro dentro dos processadores, porque o fio de ouro ele é muito condutor, é um ótimo condutor e ele é muito maleável e muito dúctil. Você faz tubos muito finos com ouro. Então, dentro dos processadores tem fios de ouro. Então tá aqui, ó, já falei aqui, 1 miliampere, 10 a menos 3, 1 microampere, 10 a menos 6. Vamos para a próxima página. Bom, pessoal, já quase terminando, eu vou falar aqui dos tipos de corrente elétrica e vou falar de um exercício feito. Vou comentar um exercício pronto e a gente já vai encerrando já. Vou deixar exercício, claro, de tarefa para vocês. Os tipos de corrente elétrica. Nós temos 2 tipos de corrente elétrica. A corrente contínua e a corrente alternada, né? Aqui em inglês a corrente contínua é AC. Não, errei. É DC. E a alternada é AC. Então tem até uma banda de rock, né? AC/DC, banda famosíssima aí, né? Ela usa isso daí para montar o nome da banda. Aí nós temos os tipos, então. Nós temos a corrente contínua, tá aqui, e a corrente alternada, aqui. Vamos ver a diferença? Corrente contínua, olha a palavra, contínuo, sempre o mesmo. É aquela cujo sentido se mantém constante. Os elétrons vão sempre para o mesmo lado e a corrente sempre para o mesmo lado. Quando, além do sentido, a intensidade também se mantém constante, a corrente é chamada de contínua constante. Corrente contínua constante. É a corrente que tem sempre o mesmo sentido e sempre a mesma intensidade. Vejamos o gráfico da corrente em função do tempo. Olha aqui.
corrente elétrica e o tempo. Então aí você tem uma linha vermelha aqui, ó, que ela é sempre a mesma. Ó. Digamos que eu tenho aqui 10 amperes, sempre 10 amperes. O tempo está passando e a corrente tem sempre 10 amperes. E sempre aqui no positivo. Então, sempre o mesmo valor, sempre a mesma intensidade, sempre o mesmo sentido. Isso é uma corrente contínua. Onde nós encontramos corrente contínua? Como exemplo, temos as correntes estabelecidas por uma bateria de automóvel, bateria do carro, ou uma pilha, as pilhas. Então, as pilhas e as baterias, elas produzem corrente contínuas. Né? Corrente contínua. Os aparelhos que funcionam com pilha e bateria, eles são projetados para funcionar com corrente contínua. Se você colocar outra corrente que é alternada, ele não vai funcionar. E pior, você pode até queimar o aparelho. E vice-versa, né? Os aparelhos que são feitos para corrente alternada não funcionam com corrente contínua. Como fica então a corrente alternada? Alternada, a palavra alternado, vai alternando. Fica num sentido, depois fica num outro sentido. Então, olha só, os elétrons eles vão para um lado, depois eles vão para outro, voltam. Eles vão, depois eles voltam. Então, fica um vai e vem de elétrons dentro do fio condutor. Tá? Isso é corrente alternada. E o valor da intensidade também muda. Olha o que está escrito aqui. É aquela cuja intensidade e sentido variam periodicamente. É o caso das correntes utilizadas nas residências. O fio da sua casa, da tomada. Né? Você liga aparelhos na tomada, aquela corrente elétrica que está dentro do fio da sua casa, dentro das paredes, ali no forro, é uma corrente alternada. Tá? São fornecidas pelas usinas hidrelétricas, em que temos uma corrente alternada de frequência de 60 ciclos por segundo. O que é isso? O vai e vem dos elétrons é de 60 vezes por segundo. 60 vezes por segundo. O que é isso? A gente coloca assim, 60... Quando é 60 vezes por segundo, a gente escreve 60 Hz. Hertz escreve Hertz, em homenagem a James Hertz. 60 Hz, quer dizer que é 60 vezes. O vai e vem dos elétrons é de 60 vezes por segundo. É mais ou menos, se eu não me engano, é mais ou menos a frequência de batida das asas dos beija-flores. É mais ou menos 60 Hz também. Então, a corrente elétrica ela vai e vem, fica indo e voltando. A corrente elétrica alternada, tá? Da residência, das nossas residências. Aqui tem um gráfico de novo, dois gráficos mostrando, ó. O primeiro aqui é corrente contínua, né? Então, corrente contínua. Você tem o valor de corrente e tempo e tem sempre o mesmo valor. Quando você tem uma corrente alternada, aí você tem aqui, ó. Olha o que acontece. Ela começa aqui embaixo, digamos que aqui embaixo é menos 10 amperes. Aqui em cima, digamos que é 10 amperes, positivo. Né? Então ele fica oscilando entre o negativo e o positivo. Ó. Começa do 10, passa aqui pelo 0, sobe lá para o 10. Vai para 0, vai para menos 10. 0 mais 10. Então fica assim, ó, entre o positivo e o negativo. Isso faz com que os elétrons fiquem indo e voltando, fiquem indo e voltando, 60 vezes a cada segundo. Tá? Isso aqui se completa um ciclo inteiro a cada 60 ciclos desse a cada segundo. Beleza? Isso é corrente alternada. Fonte, quando você coloca um carregador de celular na tomada, a tomada fornece corrente alternada. Mas quando você liga ali aquele aparelhinho, que é como é que a gente chama ali? O carregador ele transforma a corrente alternada em corrente contínua e vai abastecer a bateria do celular. Que depois a bateria do celular vai fornecer também corrente contínua para dentro do celular, para o funcionamento do celular. Tá? Então você teve uma transformação ali. Pode acontecer o contrário, uma corrente contínua virar alternada? Pode. Existem uns aparelhinhos chamados alternadores. A gente liga ele, por exemplo, na bateria do carro. Tem aquele buraquinho onde coloca o plug da carregador antigamente era chamado de cinzeiro, né? O plug ali da bateria que tem dentro do carro. Ali tem uns alternadores que você liga ali e ele transforma a corrente contínua da bateria do carro em corrente alternada. Você pode ligar algum aparelho na tomada daí. Tem gente que liga até televisão, né? Tem caminhoneiros que usam alternador para colocar uma televisão dentro do carro ou um ventilador dentro do carro, né? Liga um alternadorzinho ali, ele transforma em corrente alternada e você pode ligar aparelhos ali. Beleza? Bom,
É isso, agora vamos ver aqui um exemplo aqui, né? Um exemplo de um exercício que já está pronto e eu vou fazer a análise dele e depois vou deixar a tarefa para vocês. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui então. A corrente elétrica que percorre um condutor em função do tempo é fornecida pelo gráfico ao lado. Vamos dar uma olhada aqui então. Nós temos aqui corrente pelo tempo. Deixa eu aumentar um pouco. Aí. Você tem aqui corrente pelo tempo. Corrente no eixo Y, tempo no eixo X. Você tem aqui 4 amperes e repare que ele se mantém sempre constante, sempre 4. O tempo está passando e a corrente é sempre a mesma. Isso aqui é uma corrente contínua, certo? Aí está dizendo assim, determinar para o tempo de 5 segundos, letra A carga elétrica que percorre o condutor. Então eu tenho aqui, olha só, o que o exercício me deu. ΔT de 5 segundos, vou fazer melhor aqui. ΔT de 5 segundos. E uma corrente que o gráfico está me mostrando de 4 amperes. E na letra B ele quer o número de elétrons que atravessam a secção reta no condutor, sabendo que a carga de elétrons é igual a... Tá. Essa aqui é a carga elementar, está aqui embaixo, ó, que nós já conhecemos desde o início do ano. Ele quer saber o número de elétrons. Então, para essa letra B aqui, a gente vai usar aquela fórmula que eu falei, ó, ΔQ igual a N vezes E. Tá? Essa carga a gente vai calcular na letra A. O número de elétrons é que a gente vai encontrar e o E a gente já sabe que é 1,6 vezes 10 a nona. Vamos fazer a letra A primeiro. Bom, pessoal, para calcular a carga elétrica tem duas maneiras. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, aqui embaixo, essa fórmula da corrente elétrica, I igual a ΔQ sobre ΔT. E olha só, quanto que é a corrente ali? É 4 amperes. Quanto tempo ele disse? Ele disse 5 segundos. Qual é a carga? Só passar os 5 multiplicando, então você vai ter uma carga de 5 vezes 4, 20 coulombs. Pronto, calculei a carga que passa pelo fio. Você tem lá um fio, você marca aqui, ó, faz uma marcação no fio. Quantas cargas passam para essa marcação a cada 5 segundos? Passam 20 coulombs. Beleza, agora tem outra maneira de fazer isso aqui, pessoal. Você vai calcular simplesmente a área que fica embaixo do gráfico. Olha ali o gráfico. 4 amperes em 5 segundos. Você vai calcular essa área aqui de baixo. Ó. Vou mudar a cor aqui. Ó. Deixa eu fazer outra cor aqui. Ó. Se você calcular esta área aqui, esta área, você está calculando a carga. Tá bom? Vou escrever aqui embaixo. Ó. A área embaixo do gráfico ela é igual numericamente à variação de carga. Tá? Assim que a gente escreve. A área do retângulo é numericamente igual à variação de carga que passa pela secção transversal do fio. Ok? Então vamos calcular a área. Olha aqui. Como é que se calcula a área de um retângulo? Ela é base vezes altura, certo? Então no lugar desse A aqui eu vou colocar a carga. A variação de carga é... Quanto vale a base lá no gráfico? Vamos olhar lá. Olha a base aqui, ó, a base do retângulo. Vale 5. Quanto vale a altura? A altura vale 4. Então, vamos lá. A base é 5 e a altura é 4. Ou seja, a variação de carga é 5 vezes 4, 20 coulombs. Beleza? Então, pode ser feito assim, fazendo o cálculo, ou sendo assim, pelo gráfico, ok? Tem alguns gráficos que dão uma complicadinha. Tipo assim, você tem um gráfico aqui, ó. Aí você tem a corrente elétrica aqui, você tem o tempo aqui, mas aí o gráfico, em vez de ser retinho, ele vai subindo assim, ó. Então, você tem uma corrente, digamos aqui, 10 e foi para 20. A corrente foi variando 5 segundos, então você vai calcular essa área aqui. Só que agora não é mais um retângulo, agora é um trapézio. Então tem que usar a fórmula do trapézio para calcular a área. Beleza? Isso aqui pode acontecer. Se acontecer nos nossos exercícios, depois vocês pode pesquisar, né, a área do trapézio aí. Já vou adiantando aqui para vocês que é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Essa é a área de um trapézio. Mas aí, se cair o exercício, depois eu vou fazer com vocês. Mas vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar a área do trapézio aí e vão conseguir fazer. Bom, olha só. Então, como é que ele fez aqui? Ele fez pela área, ó. Olha a área lá. Base, aqui a altura vezes a base. 4 vezes 5, 20 coulombs. Beleza? Agora, como é que calcula o número de elétrons? Vamos fazer aqui embaixo. O número de elétrons se calcula fazendo ΔQ igual a N vezes E. O ΔQ a gente acabou de encontrar, deu 20 coulombs. O número de elétrons eu não sei,
e a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou passar isso aqui dividindo embaixo do 20. Então vai ficar assim, ó, 20 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é igual ao número de elétrons. Ok. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 20 dividido por 1,6. Vou fazer aqui do lado. 20 dividido por 1,6. Vou colocar 0 aqui. Vou desprezar as vírgulas. Vou pegar o 20 e dá 1. Dá 16, sobra 4. Vou baixar o 0. 40 dividido por 16 dá 2, que dá 32. Sobra 8. Sobrando 8, tem que terminar. Vou colocar um 0, vou colocar uma vírgula aqui. 80 dividido por 16 é 5. 5 vezes 16 é 80, sobra 0, acabou. Ou seja, N é igual a 12,5. Opa! 12,5. Só que olha aqui esse menos 19, ele vai subir. Quando ele sobe, ele fica positivo. Esse é o número de elétrons que passa pela secção transversal do condutor durante 5 segundos em uma corrente de 4 amperes. Se eu colocar isso aqui no número normal, vai ficar assim, pessoal. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 3, 3, 3... Mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão. 125 quinquilhões de elétrons passaram pelo fio durante 5 segundos. Um fio com uma corrente de 4 amperes. 125 quinquilhões. É muita coisa. São muitos elétrons. Isso aqui é maior do que o número de grãos de areias de todas as praias do mundo, do planeta Terra. Tá? Ou seja, passou mais elétrons do que todos os grãos de areia de todas as praias da Terra. Ok? Em 5 segundos. Imagina se fica mais. Beleza, é isso. Aqui, acho que está a resposta aqui. 20 coulombs. Aqui ele colocou 1,25, mas é a mesma coisa, né? Eu coloquei ali embaixo 12,5 vezes 10 a 19. Né? Passando para o padrão, a vírgula vem para cá, vira 1,25. Diminuiu, aqui tem que aumentar, vai para 20. Beleza? É isso então. Ok, pessoal. Então eu vou deixar para vocês exercícios de tarefa. Vocês vão fazer aí. Assista o vídeo de novo, se for possível. Eu espero que vocês, assistindo o vídeo, vocês estejam fazendo as anotações no seu caderno, né? Porque você vai anotar as fórmulas, as ideias principais, pelo menos, né? Os conceitos principais, você tem que anotar no seu caderno, deixar bonitinho aí. E aí fica mais fácil para você fazer exercício também. As fórmulas estão na mão, você não precisa ficar toda hora voltando o vídeo aqui para ver o que foi que falou. Você já tem as fórmulas na mão e as ideias na cabeça. Ok, pessoal? É isso, então. Valeu. Vamos começar a jornada do segundo semestre, né? O segundo trimestre já começou faz um mês, né? Começo de junho. Aliás, quase 2 meses já, né? Quase 2 meses de... Amanhã, né, começa já 2 meses de segundo trimestre. Nós já temos bastante atividades postadas lá. Vocês têm que ir lá, deixar tudo verdinho, tudo feito, tá? Vale nota. Cada exercício, cada atividade eu vou atribuir uma notinha. Vão ter as avaliações também, mas vocês têm que deixar as atividades todas atribuídas. Quando você recebe, vem o status... aliás, desculpa, eu falei atribuído, mas quando chega para você é atribuído. Quando você termina e me entrega, aparece devolvido. Então, você tem que deixar todas as suas atividades com o status devolvido lá no Google Classroom, ok? Isso garante a notinha. Claro, que não adianta devolver e não fazer, né? Se eu pedir para postar uma foto e você só clicou lá em concluído e não mandou, você não vai ganhar nota. Só vai ganhar nota se você concluiu fazendo, ok? Beleza, pessoal. É isso então. Qualquer dúvida me escreva aí no Classroom e nos vemos aí em breve. Valeu? Abraço. Tchau, tchau.